Nesse momento, avistou pela janela de fora da sala uma mulher mal vestida empilhando cuidadosamente caixas de papelão perto de algumas latas de lixo. O Sr. Jonathan se virou para seus funcionários e sorriu maliciosamente, dizendo que qualquer pessoa poderia ocupar o cargo de faxineiro. Ele abriu a janela amplamente e gritou para a mulher: "Ei, jovem, vem aqui por um momento, posso te ajudar?" Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O Sr. Jonathan ocupava a cadeira de diretor há pouco tempo, mas logo que assumiu, decidiu mudar completamente as regras do escritório. O primeiro passo foi revisar o fundo de salários, mas sem mexer, é claro, no seu próprio salário. Sendo muito mesquinho e calculista, ele cortou os salários de quase toda a equipe. Muitos funcionários colocaram suas cartas de demissão em sua mesa quase no mesmo dia, e aqueles que ficaram tinham o desejo de sair também, mas devido às suas circunstâncias, não tinham outra opção senão suportar as palhaçadas do novo diretor. O maior dilema para Jonathan foi contratar faxineiros, pois ninguém estava disposto a passar o dia inteiro esfregando o chão e as maçanetas das portas para que brilhassem, recebendo apenas uma pequena remuneração por isso. Além disso, a limpeza impecável era uma das obsessões do novo chefe. A senhora Milena, vice-diretora de gestão de pessoal, teve que implorar ao diretor praticamente todos os dias para que aumentasse o salário dos faxineiros, pelo menos um pouco. Ela explicava que o salário oferecido não atraía ninguém para o cargo. No entanto, o Sr. Jonathan não cedia, e nas reuniões diárias matutinas com a equipe, ele só reclamava para o pessoal que a limpeza da empresa estava em um estado deplorável devido à sujeira e poeira acumuladas por toda parte. Se nos próximos dias você não conseguir uma faxineira, a tarefa de limpar a empresa será adicionada às suas tarefas pessoais, disse ele para a senhora Milena, quase como um grito. Milena também estava pensando em abandonar aquele monstro da economia, mas ela entendia perfeitamente que, em sua idade, não seria fácil encontrar trabalho em outro lugar, então, dia após dia, ela se via obrigada a ouvir em silêncio as críticas e demandas desproporcionais do chefe. Na reunião seguinte pela manhã, o chefe expressou mais uma vez seu descontentamento com o trabalho de sua colega, já que ela ainda não tinha contratado ninguém. Ele questionou a dificuldade de encontrar pessoas dispostas a fazer a limpeza, insinuando que havia muitas pessoas desejando trabalhar em uma empresa estável. Nesse momento, avistou pela janela de fora da sala uma mulher mal vestida empilhando cuidadosamente caixas de papelão perto de algumas latas de lixo. O Sr. Jonathan se virou para seus funcionários e sorriu maliciosamente, dizendo que qualquer pessoa poderia ocupar o cargo de faxineiro. Ele abriu a janela amplamente e gritou para a mulher: "Ei, jovem, vem aqui por um momento, posso te ajudar?" Porém, a mulher continuou dobrando as caixas sem sequer interromper sua tarefa ou olhar para trás. O chefe ficou surpreso, mas não estava disposto a desistir. Ele se voltou para a senhora Milena, fez um sinal e ela chamou um segurança, ordenando que trouxesse aquela moradora de rua que estava perto do lixo, não importasse o custo. Quando a jovem entrou no escritório, ficou claro que ela era completamente surda. Ela parecia ter um aparelho auditivo, mas tudo indicava que não funcionava bem, talvez fosse um modelo mais barato. A moça aparentava ter cerca de 30 anos. Surpreendentemente, ao olhá-la de perto, era possível perceber que ela cuidava muito bem de sua aparência. Suas mãos, roupas e cabelo estavam limpos. Mesmo com a ausência de maquiagem, seu rosto parecia bastante jovem. Seu cabelo estava penteado e preso em um coque. As roupas eram antigas, mas não estavam sujas. Não combinavam com sua idade nem eram do seu tamanho, mas, pelo menos, ela não cheirava mal. O diretor, que pareceu perceber que a mulher surda conseguia ler os lábios, começou a explicar os detalhes para ela muito devagar, articulando bem cada som. "Você quer ter um salário? Não é preciso fazer quase nada, só precisa limpar o escritório." A jovem ficou em silêncio por alguns minutos, examinando o escritório e as pessoas presentes. Em seguida, assentiu com a cabeça em silêncio. Esse gesto parecia levar o diretor ao auge da vitória. Se sentindo orgulhoso, voltou-se para a senhora Milena, que continuava calada, observando o que acontecia. "Então, não há maneira de encontrar uma faxineira? Ou talvez você tenha esquecido como se busca por empregados? Que isso lhe sirva de lição. Essa pobretona teria aceitado até menos dinheiro." Ele disse com desdém. "Aliás, ainda não disse quanto você vai receber."
Ainda podemos reduzir um pouco mais, o que acha? Mas quando viu o olhar perturbado de sua colega refletindo o transtorno causado por suas palavras, ele percebeu que até mesmo aquela sem-teto escaparia se pagassem menos. Então, parou de insistir nisso. Diane, esse era o nome da jovem surda, que começou a ir ao escritório regularmente, e às vezes, chegava lá muito antes do início do expediente. Ela lavava, limpava e esfregava com muito cuidado tudo o que parecia estar sujo. Pouco a pouco, em questão de uma semana, transformou o escritório completamente, parecia novo. No entanto, praticamente a cada 2 funcionários, um deles tentava zombar da pobre surda pelas costas, e não paravam até que toda a equipe risse incontrolavelmente. Todos perceberam que podiam falar o que quisessem sobre a moça sem que a mesma sequer suspeitasse disso. O aparelho auditivo da jovem não apenas era barato, mas também era antigo. No entanto, algumas das zombarias chegavam aos seus ouvidos de vez em quando. Mas ela tinha suportado tantos momentos difíceis em sua vida que não se importava em ser maltratada mais uma vez. O único pensamento que tinha nesses momentos era que os dias de trabalho não seriam eternos e em breve ela voltaria a se esconder em seu mundo silencioso e pequeno, onde ninguém poderia lhe fazer mal. Ao terminar o trabalho, Diane costumava ter pressa em chegar aos cantos da cidade, onde se alojava em uma casa abandonada, mas que ainda tinha um telhado. Ultimamente, ela passava a maior parte do tempo lá, mas não estava sozinha. Cada vez que via um gato ou um cachorro de rua, não conseguia ficar indiferente e os levava para sua pequena moradia. 3 gatinhas pequenas, um gato e 2 cachorros sempre esperavam ansiosamente o seu retorno. O fato de ela aguentar as zombarias no escritório estava relacionado com seus animais de estimação. Desde que tinha um salário, seus pets não se alimentavam apenas de pão e leite barato, mas podiam ter um banquete com comida especial para animais desde que não fossem muito caras. Diane se contentava com um pedaço de pão e um copo de água à noite, mas gastava o dinheiro ganho após um longo dia de trabalho em guloseimas saborosas para seus gatos e cachorros. Eles eram o que a animava rapidamente com seus olhares ternos após um longo dia de trabalho. A senhora Milena estava muito contente com uma faxineira tão dedicada e incansável. A oficina parecia brilhar com a limpeza de Diane, o que incomodava a equipe, que zombava dela pelas costas. No entanto, o mais surpreendente era que o diretor ainda não estava satisfeito. Parecia que a sem-teto não estava fazendo o que o Sr. Jonathan esperava dela, embora ele mesmo não pudesse explicar exatamente o que era. Mesmo assim, com o passar dos dias, a silenciosa Diane, cheia de sabedoria, ganhou o apreço de seus colegas, mesmo aqueles que a zombavam há alguns dias. Eles descobriram também que Diane não era daquelas pessoas que viviam na rua desde que nasceram. Ela não falava muito, suas palavras eram poucas, mas corretas, e às vezes proferia frases tão profundas que até pessoas com boa educação ficavam pensativas. Naquele período, os assuntos do escritório, e em particular os do próprio diretor, estavam indo de mal a pior. Todas as manhãs, Jonathan começava a repreender sua equipe, como se estivesse procurando o culpado por seu fracasso como economista. O desempenho da filial começou a cair de forma catastrófica, e quase diariamente, o diretor, Jonathan, amargurado, demitia pessoas, às vezes várias de uma vez. Já se comentava pelas costas que logo ele estaria sozinho no escritório. O dono da empresa, Sr. Osiel, decidiu visitar mais vezes essa filial, pois não gostou que, em tão pouco tempo, ela tivesse ficado atrás das demais. O Sr. Jonathan, ciente de quando seria a próxima visita do dono da empresa, começou a intimidar os funcionários, os alertando sobre várias dificuldades. O objetivo era óbvio: criar a imagem de um escritório perfeito. No entanto, o proprietário da empresa, que, com apenas 35 anos, havia construído tudo sozinho, não estava disposto a perder seu negócio. Ele notou que apesar de, aparentemente, tudo no escritório parecer estar em ordem, havia uma atmosfera pesada pairando no ar. Após passar por lá novamente, o proprietário anunciou um dia de dedetização em todas as filiais da empresa, garantindo a todos um dia de folga, que seria remunerado. Quem se negaria a ter um dia de descanso pago? Enquanto todos os funcionários, incluindo o diretor, ficaram em suas casas, o escritório viveu seu auge. Câmeras de vídeo foram instaladas em cada sala e conectadas ao computador do proprietário. Claro, ninguém sabia, exceto ele e a empresa de vigilância. Desta forma, o Sr. Osiel queria descobrir o que estava acontecendo no escritório, por isso decidiu realizar uma empreitada tão complicada para resolver o problema e salvar aquela filial de sua empresa.
Todos os dias, desde a manhã até o fechamento do escritório, ele começou a monitorar o que estava acontecendo nas instalações. Pouco a pouco, ele ligou os fatos, um após o outro, demonstrando as razões que levaram a filial a deixar de ser bem-sucedida e cair para as últimas posições. Um dia, o dono da empresa ficou perplexo quando, durante uma das reuniões, encontrou na sua frente um plano de desenvolvimento empresarial, escrito à mão, surpreendentemente bem composto. Ao ler rapidamente as folhas, ele levantou os olhos surpresos em direção ao Sr. Jonathan. "O que é isso?" "Quem é o autor?" ele perguntou ao diretor. Ao perceber que o proprietário estava interessado naquele material, o diretor abaixou o olhar com modéstia e disse: "Bem, eu gostei desse trabalho porque mal dormi por várias noites, mas sabia que você apreciaria." O que deixou o proprietário confuso desde o início foi a letra muito bem cuidada e claramente feminina. Ele já havia lido mais de uma vez os relatórios explicativos do desastroso diretor e conhecia bem sua caligrafia desajeitada. Além disso, nos últimos dias, ele havia descoberto que a mente daquele senhor era tão bruta e confusa quanto sua letra. O Sr. Osiel decidiu que veria as gravações de vídeo para descobrir a pessoa que esteve ocupada com esses papéis e calcular o tempo que ela havia dedicado ao trabalho. Para sua surpresa, viu que era a faxineira que passou a noite inteira trabalhando naqueles materiais. Ao mesmo tempo, ela estava completamente imersa no trabalho, pensativa por alguns minutos, e em seguida, voltava a escrever rapidamente. Era evidente que ela nem sequer estava contabilizando o tempo, se entregando ao trabalho com tanta facilidade e rapidez como se estivesse fazendo aquilo a vida toda. Na manhã seguinte, Jonathan foi chamado ao escritório do dono da empresa e se sentiu como um estudante repreendido, olhando para o chão. O dono do negócio estava furioso, e na sala todos permaneceram em silêncio, ninguém se atrevia a se mexer para não ser o próximo alvo do dono. "Você entende que com suas mentiras e fraudes quase arruinou a filial? Além disso, estou muito surpreso com a quantidade de funcionários que perdi devido à sua má conduta e péssima administração. Você demitiu os melhores profissionais. Mesmo assim eu não me envolvi nesse assunto até que vi que você tentou se apropriar do trabalho dos outros, e agora não pretendo deixar isso passar tão facilmente. Espero que 10 minutos sejam suficientes para que você recolha suas coisas e desapareça da minha empresa de uma vez por todas", disse o dono, demitindo o Sr. Jonathan. O ex-diretor, sempre tão decidido, de repente ficou pálido e curvado, dirigindo-se para a saída. Mas ainda dali, podia ouvir o Sr. Osiel pedindo à secretária que chamasse aquela garota surda que limpava o escritório. Assim que Diane entrou timidamente em seu escritório, o dono fez um gesto com a mão para a cadeira em frente a ele. "Sente-se. Quero conhecer o seu verdadeiro rosto, porque vejo que é muito inteligente e que não viveu a vida toda assim", começou a conversa. A mulher, um pouco sem jeito, deixou claro que isso era verdade. Sendo surda, mas não muda, ela começou a falar baixinho enquanto olhava para a janela. Diane nasceu em uma família muito pobre, mas desde pequena, tinha paixão por aprender coisas novas e sempre fazia seus deveres com muita dedicação. Enquanto seus pais bebiam álcool e acabavam em uma briga de bêbados no meio da noite, desde o 3º ano mais ou menos, ela encontrou um canto tranquilo em uma casa abandonada não muito longe da sua. A partir desse momento, até a formatura, ela fazia todas as suas tarefas lá. Nos dias em que seus pais estavam bêbados, de manhã ela entrava despercebida em sua casa para se trocar e pegar sua mochila enquanto eles dormiam, e então corria para a escola. Apesar de viver nessas condições, Diane conseguiu se formar na escola com honras e não teve nenhum problema para ingressar na Universidade de Economia. Ela era uma estudante inteligente e ambiciosa, querida por todos os professores. Sempre assimilava tudo com facilidade e se oferecia para ajudar seus colegas de classe em qualquer momento. Ninguém tinha dúvidas de que Diane receberia um diploma com honras, e assim foi. A economia era sua matéria favorita, e se tornou o sonho de toda a sua vida. Foi na mesma faculdade que ela conheceu seu primeiro amor, Diego, que era um ano mais velho que ela. Ao se verem no corredor da universidade, perceberam imediatamente que estavam apaixonados. No entanto, os pais ricos de Diego eram totalmente contra uma nora inteligente, mas extremamente pobre. Os sentimentos dos jovens eram tão fortes que Diego propôs casamento a Diane, afirmando que queria estar com ela para sempre. Tempos depois, eles foram visitar amigos fora da cidade, estando ambos de bom humor, especialmente porque planejavam se casar em uma semana. Quando estavam quase chegando à casa de campo onde todos já os esperavam, repentinamente, em meio a uma densa neblina, a visibilidade ficou quase nula.
Eles nem perceberam o momento em que viram os faróis acesos de um carro se aproximando, e em seguida, houve um terrível som de freios e depois um vazio. Diane recobrou a consciência dentro de uma ambulância, e a primeira coisa que perguntou foi sobre Diego, seu noivo. No entanto, ela desmaiou ao descobrir que ele havia falecido. Ao acordar na sala, ela percebeu que algo havia mudado, ela tinha perdido a audição. Os médicos não puderam explicar o motivo dessa súbita surdez e atribuíram tudo ao estresse. Apesar da perda auditiva e do sério trauma psicológico, ela implorou aos médicos para permitirem que ela fosse ao funeral de seu amado, mas nem mesmo se aproximar de sua tumba lhe foi permitido. Os pais de Diego a culparam por tudo, disseram que se não fosse por ela e seus amigos pobres, ele não teria ido para aquela casa de campo. No final da cerimônia, a mãe de Diego ficou na frente dela com os punhos cerrados e sussurrou em seu ouvido: "Eu vou transformar sua vida em um inferno." Disseram que ela só conseguiria um emprego de faxineira, se tivesse sorte, e que esquecesse a ideia de ser economista, pois só teria motivos para chorar e se arrepender por ter matado seu filho. A pobre garota lamentou naquele momento não ter partido no lugar de Diego, pois sentia que ninguém no mundo precisava dela. Sua mãe trocava de homens como luvas, e enquanto estava com um deles, incendiou a casa. Diane não tinha trabalho, nem lar, e além disso, era surda. Era impossível para ela ganhar dinheiro, ninguém queria contratar uma mendiga surda e frágil. No entanto, ela começou a aprender a ler os lábios, e após algum tempo, conseguiu ganhar algum dinheiro limpando o mercado local e comprou um aparelho auditivo barato. Isso não trouxe de volta o mundo como era antes, mas pelo menos ela conseguia captar algumas palavras. A partir desse momento, ela se tornou uma sem-teto. Por sorte, reencontrou a antiga casa abandonada onde podia ficar sem que ninguém a expulsasse. Apesar de todas as suas desgraças, ela agia como se tudo estivesse normal. Suas queridas mascotes estavam ao seu lado e eram as criaturas mais amáveis e agradecidas ao seu redor. O único problema de Diane era o frio, pois quando chegava, seus pequenos amigos sofriam muito, já que a casa não tinha aquecimento. No entanto, ela se preocupava mais com seus animais de estimação do que consigo mesma. Quando Diane terminou de contar sua história, o Sr. Osiel já se lembrava daquele terrível acidente, pois havia conhecido Diego pessoalmente e aquela tragédia o havia afetado muito. No mesmo dia, considerando sua formação econômica, ele ofereceu a Diane o cargo de diretora executiva da filial, e nunca se arrependeu. As coisas melhoraram rapidamente e logo o dono da empresa começou a vê-la mais frequentemente no escritório, pois ele buscava Diane após o trabalho. Alguns meses depois, o casamento desse belo casal não era mais notícia para ninguém. O melhor presente para Diane foi um documento que a tornava proprietária de um abrigo para onde também seriam transferidos todos os seus animais de estimação, já que ela sabia que em um futuro próximo não teria tempo para cuidar deles em casa, pois se preparava para ser mãe e estava muito feliz. Os médicos disseram que seria um menino, e a alegria de Osiel transbordava. Um ambiente de amor e paz passou a reinar na vida daquela mulher. Qual lição você daria para Jonathan? Aquele que foi o primeiro diretor. Você conseguiria trabalhar em um ambiente com um chefe assim? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.